Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nossa série de estudos sobre a importância de ganhar almas. E agora nós estamos no vídeo número 2. Você pode assistir o vídeo número 1, onde nós aprendemos o exemplo de T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra. Falamos sobre a importância também de compreendermos de que nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, todo nascido de novo, tem uma missão, tem um chamado de Deus para ser ganhador de almas. Se Cristo tem um corpo e você faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Nós vamos continuar a partir daqui no vídeo 2, falando sobre a importância de ganhar almas. É a nossa temática, que você se torne um grande evangelista, um grande ganhador de almas, movido, impulsionado e apaixonado por Jesus. Lembre-se disso, querido, você é agente de Deus, você é embaixador de Jesus Cristo, você é representante dele. Cristo ministra por seu intermédio, e sem o seu corpo, o corpo de Cristo, para que possa se expressar, ele permanecerá longe dos perdidos. Ou seja, Deus está contando com você. Existe um lugar para você no propósito de Deus nessa terra, no plano de Deus, para alcançar os perdidos. Cristo ministra por seu intermédio. E sem esse corpo de Cristo, sem a sua vida, sem os crentes envolvidos nas comunidades locais, nas suas cidades, para poder se expressar, Cristo permanecerá longe dos perdidos. Compartilhe Jesus com os pecadores, querido. Não tenha vergonha. Tem muito crente que se afasta dos pecadores. Jesus não era assim. Jesus se aproximava dos pecadores. Jesus sentava com os pecadores. Jesus compartilhava a mensagem celestial, a sabedoria do alto, o evangelho salvador, o poder de Deus. Compartilhava com os pecadores. E assim também precisamos compartilhar Jesus com os pecadores. Há um conhecimento de Jesus Cristo, há uma profundidade que você jamais conhecerá enquanto não compartilhar Jesus de Nazaré com aqueles que são as almas que ainda estão perdidas. Em seu livro, Assim uma Igreja Conquista Almas, Gene Edwards, um dos maiores defensores da obra pessoal de conquistar almas, diz o seguinte, presta atenção: nós tentamos evangelizar o mundo, evangelizando o edifício da igreja. Cada sala, cada banco é a área mais evangelizada da terra. Ou seja, muitos ficam restritos apenas à estrutura da igreja, evangelizando apenas o edifício da igreja, a sala, cada banco. E não é assim, querido. Deus quer. A palavra eclésia, que significa, traduzido em português, é igreja, significa chamados para fora. Chamados para fora. Deus te chamou para fora. Na igreja nós recebemos uma bomba de graça, de mensagem, de motivação, de graça de Deus, de conhecimento bíblico, mas nós somos chamados para fora, e por isso a importância de ganhar almas. Da maneira pela qual trabalhamos nisso, nesse entendimento que somos chamados para fora, daria para pensar que o edifício necessitasse de conversão, o edifício das igrejas, como se eles precisassem de conversão, e não é. Trabalhamos como se todas as pessoas perdidas do mundo estivessem apenas dentro das igrejas. E o único problema é que os pecadores, os não convertidos, eles não estão lá. Eles não estão dentro das igrejas. Nunca estiveram e jamais estarão lá. Por isso nós precisamos ir para fora. Nós somos chamados a ser eclésia. Somos chamados a ir para fora. Os não convertidos ainda estão em toda a parte, exceto onde estamos tentando conseguir que estejam, ou seja, dentro das igrejas, ok? A prioridade é ir onde eles estão e ganhá-los para Jesus. Só assim irão se tornar igreja do Senhor Jesus. Isso fala do evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal ainda não fez sua reentrada na história da igreja. Deus quer pipocar, levantar evangelistas, ganhadores de almas por todos os lados. Ele espera atrás das cortinas, ele aguarda ansiosamente poder comandar do centro do palco novamente homens e mulheres que se engajem, que saiam nas ruas, que se tornem evangelistas pessoais, que sejam ganhadores de multidões de perdidos para o Senhor Jesus.
mas muitas vezes a gente quer que essas multidões entrem dentro das igrejas. Lembre-se disso, o evangelismo pessoal é o único meio de alcançar toda criatura para o Senhor Jesus. É o mais eficaz, não é o único, mas é o mais eficaz. É o que tem um trabalho mais eficaz, mais amplo e realmente transforma sociedades, cidades, nações. O evangelismo em massa, muitas vezes, somente alcança aqueles que vão às cruzadas evangelistas. Claro que tem a sua importância, mas sem dúvida o evangelismo pessoal, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, é o que faz a maior diferença na vida das pessoas. Somente aqueles que vão às cruzadas, nos evangelismos de massa, são alcançados, e esse alcance não é tanto eficaz quanto o evangelismo pessoal, cuja a sequência é o discipulado, e aí todo esse acompanhamento dessa vida que você ganhou para Jesus. O evangelismo pela frequência à igreja só alcança aqueles que assistem uma escola dominical ou um culto, e infelizmente é a minoria daqueles que estão lá fora perdidos sem Deus. Mas o evangelismo pessoal pode alcançar toda criatura. Não é centralizado na cruzada, nem dentro da igreja, mas fora dela. Lembre-se disso, é fora dela que o perdido se encontra. Gene Edwards, esse grande escritor que fala muito sobre evangelismo, explica em seu livro que hoje o conceito de evangelismo de edifício de igreja é o maior impedimento para a evangelização mundial. Ou seja, a gente sonha e quer que as pessoas entrem dentro da igreja. E às vezes até isso acontece pela graça de Deus, amém, glória a Deus, isso é maravilhoso, mas isso é uma minoria. O evangelismo do edifício de igreja é o maior impedimento para a evangelização mundial, fala Gene Edwards, um grande especialista nessa área de evangelização mundial. Então, não é porque possuímos esses edifícios, mas pelo fato de não queremos abandonar o conforto deles. As pessoas se acomodam aos edifícios, às suas igrejas, às suas estruturas humanas, os seus prédios, aos seus tijolos. Um templo serve a um propósito: edificar, construir, sarar e restaurar os crentes. Mas evitar que você se esfrie no inverno e se esquente no verão, ou se molhe quando chove. Ou seja, é esse o propósito do templo: evitar que você se esfrie no inverno, ou seja, não deixe o evangelho esfriar, a palavra esfriar no teu coração, e que você se esquente no verão, ou seja, seja movido e se molhe quando chove. Se molhe o quê? Com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, e seja movido por Deus, chamado para fora, ok? Este não é um apelo somente para que você incendeie a sua igreja, mas para que ela também seja colocada na perspectiva certa. Perceba que o evangelismo não é para ser centralizado dentro do templo, mas para fora dele, chamados para fora. Eclesia, igreja, significa chamados para fora. A igreja não é um lugar para onde se deva levar os perdidos a fim de convertê-los. Claro que isso até pode acontecer, já falei, mas é um posto de batalha, de onde se enviam os cristãos para fora, para a peleja, para saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Então lembre-se disso. Provérbios 11:30, né? A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Certo pensador cristão uma vez disse: para o mundo, os médicos, os cientistas mais renovados, Pelé no futebol, Thomas Edison na invenção da lâmpada, Santos Dumont na invenção do avião e outros foram pessoas muito sábias que se destacaram na história e no cenário mundial. Eu não discordo disso, eu também não, né? Como diz esse pensador, para o mundo, a importância dos médicos, os cientistas mais renovados, Pelé para o futebol, Thomas Edison na invenção da lâmpada, Santos Dumont na invenção do avião, foram pessoas sábias que se destacaram no cenário mundial. Porém, na concepção divina, querido, sábio é aquele que ganha almas. Provérbios 11:30. Se você quer ser sábio de verdade, se você quer estar cheio da sabedoria da glória de Deus, seja sábio, se torne pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo num ganhador de almas. O médico salva vidas, mas não consegue ser usado para salvar almas. Nós precisamos ser médicos de almas,
ganhadores de almas. Os cientistas conseguem descobrir a fórmula para um determinado remédio, uma ciência, uma conquista médica, mas não a fórmula para a verdadeira felicidade, o gozo da alma humana. Pelé levou milhões de brasileiros ao clímax das emoções com as suas jogadas mais de mestre, mas não acrescentou nada no futuro da alma daqueles que na época o clamaram como rei do futebol. Thomas Edison também inventou a lâmpada, mas jamais conseguiu arrancar uma alma das trevas espirituais. E você tem poder de Deus para isso. Olha que tremendo. Santos Dumont inventou o avião, porém nunca conseguiu levar uma alma a voar nas asas da fé até chegar na presença de Deus. Então nenhum ser humano consegue fazer o que nós fazemos. Permitir sermos usados por Deus para tirar uma alma das garras sujas do diabo, expelindo demônios como se fossem bichos de pé. Lembre-se, querido, você é importante para Deus. Deus quer te usar poderosamente. Só o Senhor é Deus. E precisamos conquistar as almas de pecadores que estão lá fora. Claro que nós somos pecadores, carecemos e precisamos da graça de Deus. Somos pecadores regenerados, mas existem pecadores lá fora que ainda não foram regenerados, ainda não foram transformados pelo poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Você é importante para Deus. Deus quer te usar poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida e a unção evangelística venha sobre o seu coração, conquistando almas para o Senhor Jesus. E logo em seguida, discipulando e edificando elas para a glória de Deus. Um dos meus sonhos é chegar um dia no céu, e eu creio que vou realizar em Deus isso, olhar para o meu lado, ver a Sofia, minha esposa, do meu lado, olhar para a esquerda, ver os meus 3 filhos, a Giovana, Emanuel e Miguel, e olhar para as minhas costas, aqueles que estão para trás de mim, uma multidão de pessoas que eu influenciei positivamente, que eu conquistei as almas para Jesus, uma multidão de almas salvas, saqueadas do inferno para a glória de Deus. Sonhe grande, sonhe com Deus, conquiste almas para Jesus. Deus é contigo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.